Sejam bem-vindos ao Evangelho do Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nos acompanham nesta hora, através da TV Espírita, através da internet, para nos próximos momentos nos debruçarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos, para aprendermos mais um pouco e transportá-los para a nossa vida. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e vamos preparar-nos então para este nosso Evangelho em família, como habitualmente, para harmonizarmos as nossas mentes e o ambiente. Vamos escutar uma canção. Página 42. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, irmã bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga, que dai delas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Assis distante, São Francisco, elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Olha, Rainha, te pedimos que com eles nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste Evangelho do Lar, no aprendizado das lições que Deus Jesus nos deixou, para que possamos evoluir um pouco mais neste teu caminho, aguardando com a ajuda dos Espíritos superiores, nos possam encaminhar pelo caminho do bem. Agradeço a todos que ajudem neste Evangelho do Lar e a luz nos encaminhe. Assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo integra o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e corresponde ao item 22, intitulado Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente ao falar de um homem mau que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizeres isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa do seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregardes este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfémia. Se mora um homem de bem, e que ao lado de sua casa está a casa de um mau, apressais-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido este. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa
e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereríeis que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrena? Que dirias de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se dava liberdade a outro que a ela não tivesse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Fénelon, Saint, 1861. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Benevolência. Conheces as agruras da vida, as dores do mundo, as dificuldades que se atravessam à frente de todos. Porém, reclamas tantas vezes contra a sorte que dizes não ter tido. Olha em teu redor. Será que vais na cauda desse cortejo? Crês que estás justamente bem melhor do que a maioria, que desconhece a grandeza de Deus e a sua imensa benevolência para com as nossas faltas e fraquezas. Sê, então, grato ao Criador e procura ser afável, solidário, bondoso, bem-intencionado, mantendo boa disposição para compreender quem erra, quem sofre, quem luta, quem desespera e que caminha bem mais necessitado do que tu. Certamente que encontrarás forças para te tornares um intenso foco de luz nas sombras da desesperação. A explicação do espírito Fénelon, neste item integrado no capítulo que estamos a analisar, é perfeitamente compreensível, particularmente para aqueles que já vão compreendendo toda a problemática da vida, não aquela que se pauta pelas nossas necessidades, pelos nossos comportamentos, sentimentos e atitudes aqui na Terra, mas também a vida que todos nós vamos progredindo nela, tentando compreendê-la melhor, porque ela, no seu todo, é muito mais transcendente e muito mais importante e longa, complexa que aquilo que imaginamos. Estas atitudes ou estes pensamentos que colocamos e que ouvimos quando às vezes alguém diz que, de facto, morrem os mais jovens, os melhores, os bons, e os velhos, aqueles que são maus, ficam na Terra. Ouvimos muitas vezes isso. São, de facto, explicações e pensamentos de pessoas relacionadas com aquilo que é o seu entendimento sobre os mecanismos da vida. Como ouvimos, pela explicação, Deus vai dando a todos nós possibilidades de podermos, ao longo do nosso trajeto no corpo, poder chegar um dia a compreender melhor essas mensagens que Jesus nos trouxe. Percebendo que na Terra temos sempre hipóteses de corrigir, de retificar, de alterar, o que quer que seja, quando o nosso caminho não é pautado pelos princípios da moral, da paz, do companheirismo, do amor que Jesus nos recomenda. Então, ouvindo essas explicações e compreendendo agora nós melhor pelas explicações dos Espíritos, que a nossa vida é uma vida complexa, como dizíamos, extensa. Estamos num período ainda ínfimo, pequeno, curto,
do nosso progresso espiritual. Somos espíritos, por isso, almas no corpo, como nos dizem os espíritos, e nesse sentido compete-nos cada vez mais e melhor entender toda a mensagem. Jesus é entendido ainda por muita gente como sendo um filósofo, profeta, que veio em certo tempo trazer aquelas mensagens sublimes, mas que são mensagens orientativas para a vida. De facto são orientativas, mas têm um peso extraordinário naquilo que é a nossa capacidade de entender essa vida, de sabermos perceber o porquê das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, o saber compreender porque é que uns terão mais, outros praticamente não têm nada, porque é que há tanta criança, tanto jovem perdido pelo mundo, sem entender esse mundo, tantas coisas tristes que se passam, para as quais as dúvidas, as perguntas continuam a ser feitas sem uma resposta. E porquê? Porque nós, ou a grande maioria de nós, ainda continua afastado de tentar compreender essas orientações, esses conhecimentos, que são os conhecimentos que o Cristo nos trouxe, que os imortais hoje nos vão detalhando, explicando, dando condições de podermos perceber melhor. Está na nossa mão, como nos encontramos numa escola, que é a escola da Terra, de aprender, porque estamos perante esses desafios. As disciplinas da espiritualidade são disciplinas obrigatórias, só que muitos de nós, a grande maioria de nós, continua abstraído delas. Por isso não entende esses momentos das dificuldades e das dores. Nós vamos entendendo e vamos sugerindo a todos aqueles que nos queiram ouvir que de facto meditem. A vida e o que Deus pretende para nós é o melhor. Ele é a bondade suprema. Não quereria para os seus filhos que somos nada que fosse de mal. Tentemos entender o que é que está por trás desses sofrimentos e dores. Por isso o convite de Jesus para nós nos amarmos e para nós nos instruirmos, que saibamos segui-los com profundidade e com zelo. Como já temos vindo a refletir ao longo destes evangelhos que temos feito, todos nós somos espíritos que estamos numa trajetória evolutiva. E a Terra é apenas um desses mundos no universo onde nós somos colocados para, naturalmente, fazermos a nossa evolução, o nosso aprendizado. E, portanto, a Terra é uma escola, como acabamos de ouvir, é um hospital, mas também é uma prisão para muitos. Na segunda leitura do livro Vem Comigo, nós vimos que nem todos estamos no mesmo nível evolutivo, nem todos estamos no mesmo patamar, no mesmo lugar, e, portanto, aqueles que caminham ao nosso lado, uns estarão mais adiantados que nós e outros estarão mais atrasados em termos, naturalmente, de evolução moral. Então é natural que nem todos na Terra necessitem de permanecer no corpo o mesmo tempo. E, portanto, aqueles que já tiverem cumprido a sua tarefa, já tiverem cumprido a sua etapa nessa encarnação, naturalmente que não necessitarão de ficar presos num corpo grosseiro com, naturalmente, limitações para o seu espírito. E por isso Deus, que é justo e é bom, permite que, quando finda a jornada, cada um retorne ao plano espiritual. Naturalmente que aqueles que somos mais necessitados de aprendizagem, de reparação dos nossos erros, podemos, efetivamente, se tivermos a aproveitar convenientemente esta oportunidade no corpo, podemos ter mais anos, podemos ter mais tempo para poder progredir, para poder avançar
na nossa caminhada. Aqueles que, conforme nós vimos na leitura, são bons e, portanto, já não terão tanta necessidade de continuar no plano físico, naturalmente que não desejamos ou não queremos, ou facilmente se compreende, que não devam continuar agarrados à matéria. E há uma coisa que nós muitas das vezes nos esquecemos, que é esses espíritos que nós apelidamos de bons pelo seu comportamento, pela bondade, pela forma como conduzem a sua vida, enquanto se encontram no corpo, eles estão, obviamente, mais limitados à sua ação do que quando se encontram no mundo espiritual. E, portanto, esses espíritos, muitas das vezes, quando se libertam das vestes materiais do corpo, podem ajudar muito mais do plano espiritual do que quando o faziam, quando encarnados, quando ligados ao corpo. Então nós devemos estar naturalmente felizes quando esses irmãos nossos concluem as suas tarefas na matéria e regressam, seja em que idade for. Como também devemos estar felizes por perceber que aqueles que nós muitas das vezes designamos por maus, por pessoas muitas das vezes desonestas, pessoas que ainda têm comportamentos que nos chocam, que nos escandalizam, também ficamos felizes por ver que eles ainda estão na Terra para aprenderem, para terem uma oportunidade, para se modificarem, para melhorarem. Então nós temos que aceitar, aprender a aceitar o momento em que Deus, que é nosso Pai, determina que é chegada a nossa hora. E devemos procurar, enquanto estamos cá, como dizia a segunda leitura, aproveitar todos os momentos para fazermos o bem, para sermos benevolentes, para nos preocuparmos mais com aqueles que caminham ao nosso lado do que muitas vezes connosco, para olharmos menos para nós, não nos queixarmos tanto daquilo que nos acontece, que nos sucede, mas vermos que ainda existem muitos companheiros, muitos irmãos mais necessitados do que nós, com maior necessidade de esclarecimento, de ajuda, de caridade, de bondade. Então, que nós aproveitemos esta nossa oportunidade na Terra para praticarmos o bem, para não fazermos o mal, para retribuirmos o mal que nos façam com o bem e assim podermos chegar ao final da nossa jornada e sentirmos-nos contentes, satisfeitos, porque aproveitamos da melhor maneira esta oportunidade que tivemos na Terra. Então, não são naturalmente os homens bons somente que partem e os maus que ficam, porque também Jesus nos disse que não são os sãos que precisam de médico. Então, se nós ainda somos os doentes, se nós ainda somos os necessitados, então somos nós que temos que continuar no corpo físico, somos nós que temos que continuar a passar pelas provas, a passar pelas dificuldades, até nos conseguirmos libertar delas. Porque aqueles que já se libertaram, naturalmente que não necessitam daqui continuar. Se bem que nós gostamos, obviamente, que estejam entre nós esses espíritos, já com alguma evolução, que nos servem de exemplo, que nos dão alento, que nos dão motivação, para nós também podermos ser como eles, para nos servirem de exemplo e para nós também podermos, ao fim e ao cabo, imitá-los. Então, que Jesus nos ajude nesta nossa etapa para que possamos chegar ao fim
satisfeitos, felizes por podermos ter aproveitado a nossa jornada. Vamos então prosseguir para a irradiação. Vos agradecemos, Senhor Jesus, e a Deus nosso Pai, os conhecimentos que acabamos de escutar. Ajuda-nos a interiorizá-los, Senhor, e ajuda todos aqueles que os escutarem também a compreenderem, para que a vida seja diferente, para que tenham mais esperança, para que tenham mais coragem, para que tenham mais fé, para que creiam, Senhor, que sendo Deus nosso Pai, de amor ao infinito, Ele quer o bem e a felicidade de todos os seus filhos, como nós, ainda espíritos inferiores, queremos para os nossos filhos terrenos. Ajuda-nos a confiar e a lembrar-nos que sempre detemos a Ti, Senhor Jesus, todos nós, não importa se creem ou não, Tu amas a todos também, como irmão maior, como nosso governador. Então que todos nós confiemos, que não entremos nos medos. Medo de tudo, é medo pela guerra, é medo por isto, é medo por aquilo. Confiemos, oremos e confiemos. Que nunca nos faltas e ajuda-nos a todos nós, na vez de estarmos a pensar nos medos, a pôr essas energias na confiança, na oração e a vermos os defeitos que cada um de nós tem e a arrancarmos dentro de nós, todos eles, pouco a pouco, todos os dias um pouco, para conseguirmos pelo menos o orgulho, o egoísmo, que todos nós ainda temos nos nossos corações e que gera tanto sofrimento e tanta dor pelo mundo terra fora, Senhor. Ajuda-nos a mudar, mas ajuda-nos, a cada um de nós, a vermos os nossos irmãos, a descobrirmos neles o pouquinho que tiverem de bom e que eles alçamos também o que eles têm de bom e que saibamos praticar a paciência, a indulgência, não divulgando, não criticando os defeitos que cada um tem, porque nós também os temos e não gostamos quando nos chamam a atenção, quando os descobrem. Então que silenciemos com os defeitos dos outros e ajudemos sempre em tudo que pudermos. E a prática da caridade que nós devemos ter sempre também inclui a paciência e a indulgência para com todos, porque também faz parte do amor e a tua lei é de amor. Ajuda a todos, Senhor, por este mundo terra fora, todos os lares, todas as crianças, adolescentes, jovens, os das cadeias, por essas terras fora, Senhor, e nações pela guerra, mas por outras guerras também, devido ao egoísmo, ao orgulho, à ganância dos homens. Que todos pensemos e olhemos mais para o lado e que nos lembremos mais vezes da oração que nos ensinaste, Senhor, que nos diz pão nosso de cada dia. E se todos nós tivermos o pão nosso de cada dia, tivermos o equilíbrio, já podemos ser muito e muito felizes, porque não é a grande riqueza que dá a felicidade, mas é o conhecimento, é a nossa moral, é a nossa elevação espiritual para ver o mundo e construindo e ajudando a construir um mundo melhor, com paz, com harmonia e com o necessário para todos nós. Abençoa, Senhor, todos nós e ajuda-nos a todos também a ter uma noite ou um dia, conforme se escutarem, com mais paz, com mais serenidade, com mais esperança no futuro, porque Tu vais ao leme, Senhor Jesus, e nunca nos abandonas. Que assim seja. Página 30. É Jesus
que nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És Jesus que nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém terá favores, pagamos erros e isto custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És o vento de bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que alguém se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião para a espiritualidade amiga fluidificar. Desejamos a todos um resto de bom dia, de boa noite. Lembramos que estamos de volta amanhã com mais uma palestra às 20 horas da nossa associação e de novo na sexta-feira também no mesmo horário. Que Jesus nos abençoe a todos aqueles que nos acompanham nestes Evangelhos e se desejarem continuar em família, aproveitando esta harmonia, esta sintonia, esta paz no nosso lar, desejamos a todos tudo bom e até a uma próxima oportunidade.